Olá a todos, bem-vindos à nossa terceira aula aí de revisão de matemática desse nosso curso. Nessa aula a gente vai definir rotacional, mas novamente como nas aulas anteriores, como fizemos com o gradiente e com a divergência, nós vamos dar uma motivação para essa definição. E nesse caso a gente vai usar uma equação da magnetostática. E essa equação que a gente vai utilizar é a chamada lei de Ampère. A lei de Ampère nos diz o seguinte: nós temos aqui uma superfície S aberta. Toda superfície S aberta tem uma borda que é dada por uma curva fechada. Essa superfície S está orientada dessa forma. O N chapéu está aqui para cima. Então, isso induz uma orientação na borda, como eu botei aqui. Tá certo? O elemento aqui tem área dA. E nós temos uma corrente no espaço descrita por esse J. Esse J é o vetor densidade de corrente, é corrente por unidade de área. E esse J, ele não é necessariamente uniforme, ok? Bom, então, o que diz a lei de Ampère? Eu acredito que vocês já tenham visto, mas para aqueles que não viram, por favor, simplesmente aceitem. Mas na forma integral, diz o seguinte, que a circulação do campo magnético ao longo da borda da superfície S, então ao longo de Derron S, é dado por μ0 vezes a corrente que atravessa S. A corrente que atravessa S é dada pelo fluxo do vetor J através de S. Lembre-se que J é corrente por área multiplicado por área da corrente. Então, isso aqui está dando um μ0I, onde esse I é a corrente apenas que passa por dentro dessa curva fechada que está aqui, que é a borda do S. Então, essa é a famosa lei de Ampère, que vale apenas na magnetostática. No caso mais geral, essa lei foi corrigida, generalizada pelo Maxwell, e aí apareceu a tal da corrente de deslocamento, aquela história toda. Mas, como aqui é uma aula para motivar a definição do rotacional, eu peguei o exemplo mais simples que eu encontrei. Então, novamente, nós vamos utilizar o mesmo raciocínio que nas aulas anteriores, em particular, que na aula do que a gente fez na aula da divergência de um campo vetorial. Nós vamos pegar S, superfícies S cada vez menores. Então, eu tenho uma superfície S que contém um ponto P, ela tem uma borda, tem lá a sua orientação, e eu vou fazer com que essa superfície vá se contraindo para o ponto P, ou seja, eu quero que ela vá a zero, porém contendo o ponto P. Isso eu vou usar aquela mesma notação de S tendendo a P. Pois bem, quando isso acontece, quando o S começa a ficar cada vez menor, mas sempre contendo o ponto P no seu interior, esse fluxo que está aqui, ele pode ser pensado como sendo o J, como se o J fosse uniforme ao longo da superfície, porque ela é muito pequenininha. Então, é o J uniforme, produto escalar com o N chapéu, vezes a área daquela superfície bem pequenininha. Então, o lado direito se transformou em μ0, J no ponto P, escalar N chapéu, vezes a área da superfície S. Novamente aqui, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito da expressão anterior vão a zero quando essa superfície se contrai para o ponto P. Por quê? Porque quando essa superfície vai a zero, a sua borda vai a zero e essa circulação vai a zero. Quando essa superfície vai a zero, a sua área vai a zero também. Então, fica zero igual a zero. A gente podia falar, puxa, nada de relevante e interessante ao tomar esse limite. Mas nós já aprendemos com a definição da divergência que se a gente pegar agora esse camarada, essa área da superfície, e nós passarmos para o lado esquerdo, a gente vai ter uma razão que é a circulação do B na borda de S, dividido pela área de S. Essa razão, embora o numerador vá a zero e o denominador também, ela tende para o valor μ0 J de P escalar N.
chapéu. Olha que coisa interessante. Novamente aqui, talvez a gente não tivesse percebido antes, que μ0j num dado ponto P, se você projeta numa dada direção, dada pelo vetor n chapéu, que é arbitrário aqui, nada aqui foi escolhido na direção x, y, z, ou superfície assim ou assado, simplesmente vocês estão percebendo que a componente de μ0j numa dada direção e sentido é a densidade superficial de circulação. Isso aqui é circulação do campo B ao longo de uma curva fechada. Pois bem, circulação por unidade de área é uma densidade superficial de circulação. E isso nos dá uma componente, porque isso que está aqui não é vetor. Mas aqui a gente está percebendo que a componente do vetor J numa dada direção nos diz que tem circulação do campo B ali. E essa componente vale exatamente essa circulação por unidade de área, uma densidade superficial de circulação. Novamente, uma coisa super interessante. Só que, claro, a gente podia pensar, puxa, quando eu olho para um rio, eu vejo que às vezes tem um vórtice, tem uma circulação em torno de um eixo Z, é o mais comum quando a gente olha para um rio, mas se você afundar no rio, às vezes tem circulações em outras direções, tem outros vórtices ali dentro. Então, nesse caso, em que a gente vai falar de circulação por unidade de área, a gente já está percebendo que, na verdade, para descrever totalmente essas circulações, a gente vai precisar de circulação em torno do eixo Z, circulação em torno do eixo X e circulação em torno do eixo Y. Mas essa equação que está aqui, ela já nos motiva bastante para definirmos uma quantidade vetorial associada a um campo vetorial, que a gente vai chamar de rotacional desse campo vetorial, de tal forma que, se nós projetarmos esse rotacional em uma dada direção, seja ela x, y, z, ou um S chapéu qualquer, essa projeção nos dará uma circulação por unidade de área em torno daquela direção. Então, o que veio aqui da lei de Ampère nos motiva bastante para definirmos rotacional de um campo vetorial num ponto P da seguinte forma. A gente projeta isso numa dada direção e aqui a gente tem que a gente pegou aqui uma superfíciezinha que vai se tornar cada vez menor. Aqui está o N chapéu e aqui é a borda dessa superfície. E aqui é um campo vetorial F qualquer, não necessariamente uniforme. E quando nós calcularmos a circulação por unidade de área, ou seja, calcula a circulação na borda e divide pela área da superfície. Quando a gente fizer isso, por definição, o que a gente tem é a componente de um campo vetorial chamado rotacional do campo F, mas componente ao longo dessa normal aqui, a superfície. Então, essa é a definição de rotacional. Ou seja, a gente está definindo componentes do rotacional numa direção qualquer. Você pega uma circulação, calcula a circulação em torno de um eixo, divide pela área daquela superfície, no limite isso dá a componente na direção normal ali do rotacional. Bom, então, como eu falei, o rotacional do campo vetorial é um vetor e, portanto, ele tem componentes. Por exemplo, tem componente x, y e z, pensando nas componentes cartesianas de um vetor. Isso significa o seguinte, que quando a gente falar de rotacional, de componente z de um rotacional, a gente está vendo quanto que tem de circulação por unidade de área em torno do eixo z. A mesma coisa para a componente y do rotacional de F. Está me dizendo quanto que o campo F circula em torno do eixo y por unidade de área. Porque as componentes do rotacional são sempre densidades superficiais de circulação. Bom, nós podemos calcular o rotacional no sistema de coordenadas que nós quisermos. Nós temos a definição. Tendo a definição de uma certa quantidade, a gente pode estudar essa quantidade
No caso aqui, eu tenho a definição de componente do rotacional numa direção qualquer, eu poderia fazer isso utilizando a coordenada, o sistema de coordenadas que eu quisesse. Mas vamos fazer em cartesianas. Para isso, eu quero, por exemplo, calcular, vamos supor que eu queira calcular a componente z do rotacional. Então, tudo que eu preciso é pegar, por exemplo, uma célulazinha, que é um quadradinho aqui, de arestas delta y e delta x, e de normal n chapéu igual a z chapéu. E eu preciso calcular a circulação ao longo dessa curva fechada. Tem 4 arestas aqui que são a borda dessa superfície. Essa superfície aberta tem uma borda que é uma curva fechada e que é composta de 4 arestas que eu chamei de 1, 2, 3, 4 e que estão identificadas aqui nessa figura também. Bom, como é circulação, quando eu calculo, por exemplo, a circulação, começo a calcular a contribuição que vem do trecho 1, da aresta 1, vocês vão perceber que por conta desse produto escalar, o que eu tenho aqui é que vai sobreviver somente o FY, porque o DL aqui está na direção do Y chapéu. Quando eu calcular a contribuição da aresta 2, esse cara daqui já está, o DL já está na direção do menos X chapéu. Por isso é que aqui tem esse menos e aqui aparece o FX. E assim por diante. E como é o produto escalar aqui, na aresta 1, eu tenho, vai sobreviver o FY, mas o ΔL aqui é o ΔY. Aqui vai aparecer ΔX, ΔY e ΔX, tomando cuidado com os sinais que às vezes são menos, menos e às vezes tem mais na frente, dependendo se o ΔL está no, por exemplo, aqui ele está no sentido do Y chapéu, aqui já está no sentido do menos X chapéu, aqui está no sentido do menos Y chapéu e aqui novamente do X chapéu. Então, o 1 e o 4 tem um sinalzinho de mais na frente, o 2 e o 3 tem um sinalzinho de menos na frente. E eu estou pegando para calcular esse produto escalar, isso aqui é tão pequenininho que essa integral vai ser simplesmente dada, por exemplo, pelo valor do campo vetorial aqui nesse ponto médio, escalar por esse ΔL. Então aparece o ΔY e aparece o FY. Mas aparece o FY avaliado no ponto, já que esse ponto P aqui era x, y, z, esse ponto daqui, né, vocês estão vendo o eixo x aqui, ele é o ponto x mais ΔX sobre 2, YZ. O ponto lá de trás é o x menos ΔX sobre 2, YZ. Então, eu tenho esse primeiro termo. O segundo termo da aresta 2 já vai ser o FX, só que agora avaliado em x, y mais ΔY sobre 2Z. O 3, como eu já falei, é o FY avaliado em x menos ΔX sobre 2. E o 4 vai ser o FX, porque o ΔL aqui está paralelo ao x, avaliado em y menos ΔY sobre 2. E nós agora precisamos fazer as expansões de Taylor desses 4 termos aqui. Eu botei essas expansões de Taylor aqui do lado, e aí a gente vai ver, por exemplo, essa daqui, ó, eu vou expandir em torno de x, y, z, que é o ponto P. Então, o primeiro termo é o FY de P, depois, mais, eu tenho a derivada da função em relação à primeira variável, então é derrom FY, porque está aqui o y, derrom x, vezes o incremento, que é ΔX sobre 2. Já essa outra função aqui é a função fx. O primeiro termo vai ser o fx no ponto P, que é x, y, z, mas eu vou precisar derivar o fx em relação ao y e avaliar isso e multiplicar isso pelo incremento, que é o ΔY sobre 2. Analogamente, aqui eu tenho fy de P. Repare que todos os primeiros termos são as funções avaliadas no centro aqui. E esse termo aqui, a primeira contribuição que vem depois, é derivar o fy, só que em relação a x, vezes o incremento tem esse menos daqui, ΔX sobre 2. E a mesma coisa para esse cara. Primeiro termo fx de P,
O outro termo é derrom fx, derrom y, e o incremento tem esse menos aqui, ΔY sobre 2. Quando vocês colocarem todas essas expressões aqui, vocês vão ver que os termos avaliados em P acabam se cancelando 2 a 2 aí, e os outros termos acabam se somando. A gente acaba tendo 4 termos, mas eles envolvem ΔX sobre 2, ΔY sobre 2, e aí vocês vão perceber, por exemplo, que esse cara daqui, ó, o 1 com 3, vai ter um derrom FY, derrom X, vezes ΔX sobre 2. Aqui também tem um derrom FY, derrom X. Só que esse menos com outro menos que veio do incremento vai acabar dando mais. E esses caras vão se somar e vão dar esse primeiro termo. Analogamente, o termo 2 e 4, quando eles se somarem, vão dar esse termo daqui. E vai acabar multiplicando em evidência ΔX, ΔY, porque nessa expansão aparece um ΔX sobre 2, que com esse vai se somar e vai ficar ΔX, ΔY. A mesma coisa aqui, embora aqui só tenha ΔX, nas expansões aparecem os ΔY que depois vão acabar se somando. Ou seja, essa circulação, através da borda dessa célula quadrada pequenininha, ela dá essa expressão que está do lado direito aqui. Novamente, percebam que se essa célula tender a zero, contendo sempre o ponto P, o lado esquerdo vai a zero, porque circulação ao longo de uma curva fechada que tende a zero é zero. Por outro lado, essa área vai a zero também. E ficaria zero igual a zero sem problema. No entanto, se a gente passa essa areazinha lá para baixo, a gente vê que, embora o numerador vá a zero e o denominador também, a razão entre eles, que é uma densidade superficial de circulação, não vai para zero, vai para essa expressão que está aqui. Ou seja, nós acabamos de demonstrar que a componente Z do rotacional de um campo vetorial F num ponto P nada mais é do que a circulação em torno do eixo Z num caminho fechado dividido pela área da superfície cuja borda era aquele caminho fechado, tomando o limite em que a superfície se contrai para o ponto P. Essa é a expressão da componente Z do rotacional de F. Eu deixo como exercício, porque é totalmente análogo, vocês calcularem a componente Y do rotacional de F, que tem essa expressão, e a componente X do rotacional de F, que tem essa expressão. E se vocês montarem o vetor rotacional de F com todas as suas componentes, vocês vão perceber que o rotacional de F pode ser escrita como, de uma forma muito compacta, que é o operador nabla produto vetorial com o campo vetorial F. Tem que tomar cuidado aqui, a gente já sabe quem é o operador nabla, já sabe que o F é o Fx, x chapéu, mais Fy, y chapéu, mais Fz, z chapéu, só que agora tem que tomar cuidado, lembrando que x chapéu vetorial x chapéu é zero, mas x chapéu vetorial y chapéu dá z chapéu. X chapéu vetorial z chapéu dá menos y chapéu. E assim por diante. Por isso que tem tantos termos aqui. Fica isso como um exercício para vocês fazerem. Verificarem que essas componentes aqui, no fundo, são as componentes de nabla vetorial F. Com comentários finais aqui, primeiro eu queria dizer que as definições dadas para divergência de F e rotacional de F, não só elas são bonitas e convenientes, né? Porque elas estão ligadas com densidade volumar de fluxo, é uma coisa bonita, né? Densidade superficial de circulação, mas elas também vão ser muito úteis nas demonstrações dos teoremas de Gauss e Stokes. Nós veremos na próxima aula que os teoremas de Gauss e Stokes eles saem muito rapidamente se nós definirmos
divergência de F e rotacional de F como densidade volumar de fluxo e densidade superficial de circulação para cada componente ali do rotacional. Bom, muito obrigado a todos e até a próxima.